Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Agrofag. Hoje é dia 1º de dezembro, finzinho de ano, e a gente está aqui juntos para levar para vocês as informações sobre o setor rural, né, professor? Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Antoniela, tudo bem? Um bom dia a todos. Vamos ver os destaques da edição desse domingo. Produtor de mandiocas do norte do Paraná usa drones para combater o mandarová. Segundo ele, dessa forma, a ação do inseticida é muito mais eficiente. E nem eu falo pro pessoal, o povo acha que o drone, como vai menos água, vai menos veneno. Não vai. É a mesma proporção do trator. Só que a eficiência do drone é que como vai pouca água, aí a água que cai na planta ali, que cai no mandarová, ela é quase 90% de inseticida. E o custo da aplicação é mais baixo. O trator, em consumo normal dele, ele trabalha aí em média de 8 litros por hora. Então ele consegue gastar muito mais no óleo diesel do que o drone está gastando gasolina no gerador para carregar. Então diminui bastante o preço na aplicação por alqueira. O Agrofag vai falar também sobre o manejo de pragas e doenças na soja. Técnicas simples, como a do pano de batida, auxiliam na identificação dos insetos. Esse foi o tema do encontro promovido pelo IDR e que reuniu produtores de soja em Céu Azul. Você conhece os benefícios do uso de produtos biorracionais? Especialistas explicam como eles funcionam. Tem informações sobre o cultivo de cebolas? No Sítio Farm Fag, uma das atrações foi a exposição de animais. Professor Celso, o senhor conhece essa técnica aqui, olha só na imagem, que é utilizada pelos produtores rurais para identificar os insetos na lavoura? É a famosa batida de pano, simples e altamente eficaz. É isso mesmo, professor. Então, ela juntamente com o coletor de esporos faz parte de uma série de estratégias de manejo integrado de pragas e doenças na soja. E essa semana o IDR Paraná promoveu um encontro em Céu Azul para compartilhar com os produtores os bons resultados alcançados com a utilização dessas formas de controle. Nós fomos até lá acompanhar esse momento, mas antes passamos na propriedade das irmãs Piatti, que aplicam essas técnicas no campo já há alguns anos. Olha só. Na fazenda Quatro Filhas, linha Tatu-Jupi, em Céu Azul, são 350 hectares dedicados ao cultivo de soja. As responsáveis são as irmãs Márcia e Andréia, que trabalham em família e são exemplos de dedicação ao campo. Nós somos de uma família, né, agrícola, né, meus avós, meu pai, e agora à frente da propriedade está eu e a minha irmã mais nova, juntamente com a minha mãe. Uma das principais estratégias adotadas na propriedade é o manejo integrado de pragas, que alia a economia de recursos à sustentabilidade no campo. A técnica prioriza o monitoramento das pragas e a aplicação de inseticidas no momento certo. Essa técnica de batida de pano é uma ferramenta importante para o manejo integrado de pragas. Confeccionado em tecido branco e equipado com haste em madeira, mostra diretamente quais pragas estão presentes na lavoura. Com ele que a gente vai fazer as batidas na lavoura e vai levantar quais as pragas que estão presentes na lavoura, que fase ela está, se é uma fase que ela ocasiona o dano, né? E qual a população. Porque a gente tem que entender que se a gente tem uma população de pragas e dano que ela está causando o suficiente que pague o custo de uma aplicação. Se chegar nesse nível, a gente está no momento de entrada, de controle, daí com ferramentas químicas. Além da técnica do pano, a família também conta com um coletor de esporos, que foi instalado recentemente para a prevenção de doenças como a ferrugem asiática. O MID, né, o Manejo Integrado de Doenças, a gente está trabalhando com o apoio do coletor de esporos, que é uma ferramenta para a gente entender principalmente o risco da ocorrência da ferrugem, que hoje é a principal doença na soja. Não é só ela, né? Claro que não olha só ela, mas ela é um bom indicativo, o coletor é um bom indicativo para o momento da entrada principal na soja. Qual é o meu risco, qual é o momento de ação. Então, através do coletor, é possível identificar os esporos na região. O pessoal do IDR, a parceria com o IDR, instalaram o coletor
Semanalmente eles vêm fazer a leitura da lâmina, identificar se tem algum esporos ou não. A gente tem a cultura, se tiver os esporos na região e o clima perfeito para a ocorrência, a doença pode desencadear. Então a gente entende que é o momento de ação. Aqui no caso não foi encontrado nada ainda? Nada. No nosso coletor, no nosso município, ainda não foi encontrado nada de registro de esporos. O objetivo principal desse monitoramento é a economia com produtos desnecessários, já que no sistema de manejo integrado de pragas e manejo integrado de doenças, o agricultor só entra aplicando quando realmente tem a comprovação da quantidade necessária de pragas ou doenças na lavoura. Boa parte desses conhecimentos e técnicas que as irmãs Márcia e Andréia colocam em prática na lavoura vem do aprendizado e da troca de experiências e informações adquiridas com os profissionais do IDR Paraná e da Embrapa Soja. Hoje, por exemplo, elas saíram do campo e estão aqui na cidade, de olho em cada detalhe e explicação dos palestrantes. Nesse giro técnico, uma espécie de dia de campo sobre a cultura da soja. O evento contou com cerca de 100 produtores, no Parque de Exposições de Céu Azul. Foram abordados temas como o manejo integrado de pragas, doenças, cuidados com o solo e fertilidade. Pontualmente agora o quê? É praga e doença da soja. Por quê? Porque é onde custa para o produtor, né? Custa econômico, tem o custo ambiental, que quanto menos resíduo na água, no solo, no ar, para a saúde da população é melhor. Então, o nosso técnico pesquisador ele vai dizer para todos os agricultores que estão aqui, nós não somos contra fazer as aplicações. Tem que fazer a aplicação, mas tem que ser na hora certa, quando você tem um manejo e tem certeza que você não vai jogar dinheiro fora e nem produto químico. O engenheiro agrônomo Emerson Crivellaro é especialista nos estudos sobre insetos. E aqui na estação, ele explicou de forma detalhada a eficácia do pano de batida. Com 11 anos de estudos e monitoramento em diversas lavouras pelo estado, o IDR Paraná, junto com a Embrapa, destacou uma redução média de 53% de inseticidas para quem adota o manejo integrado de pragas. Para a gente resumir aqui e trazer um pouco da forma técnica mesmo, até que você estava passando aqui para os produtores também, né? A gente acompanhou, inclusive, uma propriedade da Andréia e da Márcia, que fez a questão do manejo ali com o pano, né? Para saber. Fala um pouco para a gente de como que é essa importância. Sim, o pano ele é a nossa ferramenta, né, de amostragem, então ele é uma das bases, né, como se a gente utilizar, né, essa imagem aqui para representar o que é o MIP, a amostragem ela está aqui entre uma das bases, né, que a gente utiliza. Então a gente sempre que for falar de manejo integrado, a gente precisa fazer um monitoramento. E o pano de batida é essa ferramenta. Então o produtor deve entrar na lavoura ali com essa ferramenta e fazer os pontos ali, né, pelo menos 10 pontos a cada 100 hectares, e fazer essa batida de pano. Com isso ele vai ter um diagnóstico ali de como que tá as pragas na lavoura, né? Então essa que é a importância ali desse monitoramento. Trazendo então para essa questão do pano, para a gente contextualizar, bateu o pano ali, quantos insetos tem que identificar para conseguir entrar com esse manejo? Isso. O pano a gente tem recomendado fazer 10 batidas em talhões de até 100 hectares, certo? Então esse é o número de batidas que tem que ser feito. Ele vai fazer essas 10 batidas e vai tirar a média. E na média vai ser comparado com os níveis de ação. Então vamos supor, para percevejo, que é a principal praga hoje, ele só vai controlar se aparecer a partir de 2 percevejos por metro linear nesse monitoramento. Para lagartas, aí tem outros níveis, né? Então para a lagarta da soja, a lagarta falsa medideira, esse nível é um pouco maior. Então vai ser 20 lagartas maior ou igual a 1,5 centímetros, né? Ou então ele pode seguir por níveis de desfolha. Então ele só controla, né, se atingir ele 30% de desfolha no vegetativo ou 15% no reprodutivo. Em resumo, esses são os níveis que a gente utiliza, certo? Mas para ele ter essa informação, ele tem que entrar na lavoura, fazer esse monitoramento para depois ele contestar esses resultados com esses níveis, né? Para ver se está igual ou não, para tomar a decisão. Muita gente acaba entrando antes até, né? Sim. Ou para o percevejo, a gente recomenda, né, só a partir de R3, que é a fase canivetinha da soja, né? Então antes disso, antes dessa fase, a gente não recomenda entrar com essa intervenção aí para percevejos, né? Lagartas, aí vai do momento que ela atingir o nível, né? Então se ela atingiu um pouco antes, aí
infelizmente tem que entrar mesmo, não dá. Agora o percevejo tem esse nível, que é só a partir do R3, a partir dessa fase, né, de canivetinho. E isso é muito importante também, né, além de ser mais sustentável ali, de ser o momento correto, né, porque o produtor não perde para percevejo antes dessa fase. Esse controle a partir de R3 também preserva os polinizadores, né, as abelhas ali, então isso também é muito importante. Tem um ponto limite que ele pode entrar? Para percevejo até o final de R6, né? Então esse que depois disso aí a gente já não vê mais vantagem ali para o controle de percevejo. Então até o final de R6 é o momento. Sobre doenças na soja, a responsável foi a Claudine Seixas, pesquisadora da Embrapa. Ela reforçou o uso do coletor de esporos e os resultados de 30% de redução nas aplicações com essa ferramenta de monitoramento. Como a ferrugem é uma doença muito difícil da gente identificar logo que ela começa e que é o momento de fazer a aplicação, então vem com esse trabalho com o coletor de esporo, que é uma maneira de saber quando o fungo está circulando. E dessa maneira a gente consegue fazer uma aplicação no momento adequado, isso sem que haja perda de produtividade. Nós já estamos aí na 8ª safra divulgando esses resultados. Na verdade, o trabalho já vinha sendo feito antes, conseguindo uma redução de mais de 30% no número de aplicações, mas sem nenhum tipo de redução de produtividade. Então a gente considera um resultado extremamente produtivo, extremamente importante e positivo por conta de que isso melhora a rentabilidade do produtor. Seu Enio é outro produtor de soja que está utilizando há 5 anos esse sistema de manejo integrado de pragas e doenças na propriedade. E já comprovou os resultados e a economia no bolso com as aplicações de produtos. Dá um resultado bom. A gente geralmente, com uma aplicação a menos de fungicida por ano, a gente ganha uma de inseticida a menos também, que a gente consegue tirar a lavoura, no caso, né? Imprescindíveis essas práticas, então, né, no controle integrado de pragas e doenças na cultura da soja. Antônia, na produtividade da soja, vários fatores vieram influenciar para que a soja se tornasse uma cultura altamente rentável, né? A genética e o controle de pragas. E a batida de pano é essencial, porque você vai determinar quais insetos estão atacando naquele momento. Existe todo um processo aí. Determinados insetos que se forem coletados, ou o número de insetos que foram coletados em determinadas batidas, vai indicar o momento certo de você fazer aplicações, certo? E isso faz uma redução de custo nos inseticidas que se aplicam na soja. E também só faz essa aplicação, então, quando é necessário. Somente quando é necessário. E isso tem um livrinho da Embrapa. A Embrapa desenvolveu esse processo é altamente eficiente e hoje o IDR do Paraná está incentivando o pessoal a usar mais esse método, né, mais constante, né, porque parece que o pessoal tinha esquecido um pouquinho, né? Então está forçando, junto com o coletor de esporo, isso vai fazer um processo muito grande na economia de aplicação de fungicidas. Muito bem, é isso aí. Fungicidas e inseticidas. Fungicidas e inseticidas, os dois, né? Muito bem, professor, agora está na hora do Agrofag pelo Brasil. Vamos lá, então. Nós vamos até a região norte do Paraná, na cidade de Alto Paraíso, falar com o agricultor Alan Rebeste. Ele produz mandioca para a indústria e está usando uma técnica de manejo que chamou a atenção da nossa equipe. O Alan está utilizando drones na aplicação de inseticidas para combater um problema frequente nas lavouras de mandioca, o mandarová. Alan, seja muito bem-vindo ao Agrofag. Muito obrigado, agradeço a oportunidade aí de estar contribuindo com o conhecimento da gente. Muito bem, vamos trocar uma ideia então sobre esse assunto. Já começo te perguntando qual foi a motivação então para começar a operar com o drone, fazer essa pulverização, né, e esse controle do mandarová. Da onde veio então essa iniciativa, né? Você costumava fazer as aplicações contra o pulverizador comum. E aí como é que foi essa ideia de começar a atividade com o drone? Alan, conta pra gente. Essa iniciativa aí participou do rendimento do equipamento, qualidade de aplicação que eu já vinha acompanhando e o deslocamento, que geralmente a gente não tem uma área só. Geralmente tem área aí que dá 20, 15, 30 quilômetros até
de distância entre uma área e a outra. Então, você pegar 2 trator, um com pulverizador, outro com tanque de água para poder fornecer água para o pulverizador, você rodar 30 km no dia aí, para ir na propriedade e voltar, se torna 60 km. Hoje, para você rodar 30 km com um trator, você vai gastar em torno aí de 2 horas de estrada. E aí, com o drone, você consegue levar todo o equipamento em cima de uma caminhoneta, em cima de uma carretinha. O deslocamento é mais rápido das propriedades e aí você consegue cobrir uma área maior do que o trator cobriria. Hoje, o trator, a gente trabalha com um trator com um pulverizador de 800 litros, ele vai fazer em média aí 2 alqueiros por hora. Enquanto o drone eu estou conseguindo trabalhar aqui fazendo em média de 6 a 6 alqueiros e meio por hora. Alan, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a realidade aí da produção de mandioca também, né? E como o Mandarová tem sido um problema, apresentado um problema aí para a produtividade, então, das plantas. O Mandarová, ele sempre foi um problema para a cultura da mandioca, porque ele ataca, geralmente, todo o período dela de crescimento, desde o início ao fim. Na parte inicial, ainda a gente consegue controlar um pouco ali com o pulverizador. Depois, dá muito macetamento, muita perca. E o Mandarová, como eu falo, ele atinge todas as fases da mandioca. Então, se entrar agora na mandioca, que nem ela está num porte de 1 metro de altura, ela vai quebrar muito, ela vai dar muito macetamento nas manobras de cabeceira com o equipamento, trator. Aí vai diminuindo o rendimento, a produção, você danifica a planta, você judia dela, aí ela fica mais propícia a receber bactérias, doenças, essas coisas. E a lagarta hoje, tem área que a gente chega a fazer de 5 a 6 aplicação de inseticida para o Mandarová. Seria possível fazer tantas aplicações assim, de forma convencional, né? Ou é só apenas com o uso do drone que é possível? Tem como fazer na parte convencional com o trator, só que é que nem eu falo, dá muita perca, muito prejuízo, porque você vai quebrar o pé de mandioca ali onde o trator vai passar, você vai acabar diminuindo o seu rendimento. Tem a outra opção que antigamente a gente fazia, a gente pegava um trator com a roçadeira, roçava aquelas 2 ruas que o trator ia passar com o pulverizador, para depois o trator vir com o pulverizador fazendo a pulverização do inseticida para o Mandarová. Então gerava 2 gastos, era 2 tratores trabalhando, e aonde você roça a mandioca ali, para você não estar quebrando a raiz dentro da terra, ela para o desenvolvimento da raiz, para ela tirar força da raiz e começar a brotar. Então, na hora da entrega da mandioca na indústria, nós percebemos que aonde foi roçada aquelas 2 ruas, na hora de tirar a renda, ela caía a renda da produção. Então, isso daí afetava bastante no valor do produto que você ia entregar na hora de entregar na indústria. E hoje você consegue ver, então, essa vantagem lá na calculadora mesmo, né? Compara pra gente, então, o custo também para fazer esse manejo. Hoje, o que você tem economizado a partir dessa tecnologia? O custo deu uma diferença enorme, por causa que o drone hoje, eu vou estar gastando hoje em torno aí, para fazer um alqueire aí, tá gastando em torno de 3 litros de gasolina no gerador, que fica ligado ali para carregar as baterias. O trator, em consumo normal dele, ele trabalha aí em média de 8 litros por hora. Então ele consegue gastar muito mais no óleo diesel do que o drone está gastando gasolina no gerador para carregar. Então diminui bastante o preço na aplicação por alqueiro. E também para a gente falar sobre sustentabilidade, né, Alan? Você comentou que a cada hectare que você, então, faz a utilização do drone, você gasta muito menos água do que você gastaria com o pulverizador convencional. Você tem essa comparação para trazer para a gente também? Tem. O trator, a gente gasta em torno de 400 litros de água hoje para fazer um alqueiro. 24 mil metros, 2 hectares, quase 2 hectares e meio. Vai 400 litros de água. O drone, eu consigo fazer a aplicação mínima aí de 20 litros por hectare, por alqueiro. É uma aplicação bem baixa, 10 litros por hectare. Então diminui bastante o consumo de água. E a eficiência é que nem eu falo pro pessoal. O povo acha que o drone, como vai menos água, vai menos veneno. Não vai. É a mesma proporção do trator.
Só que a eficiência do drone é que como ele vai pouca água, aí a água que cai na planta ali, que cai no mandaruvá, ela é quase 90% de inseticida. E o resultado na prática para vocês tem sido positivo, então esse combate tem sido efetivo mesmo? Tem até a gente andou fazendo a comparação aí, dependendo da hora que você entrar na aplicação do mandaruvá, você consegue diminuir a quantidade de aplicação na área. Antigamente a gente entrava com o trator ali 4, 5 vezes. Por quê? Porque antigamente a gente pegava, olhava a lavoura ali, vinha olhar a lavoura, tem um pouco de mandaruvá. Não, mas dá para esperar, porque tem pouco, se eu entrar agora com o trator, vai quebrar muito, não compensa, eu vou esperar um pouco. Agora, se aumentar a infestação, aí eu entro com a aplicação do trator. Agora, já o drone não. Então, o drone, você vê, olhou a lavoura, que nem eu tô aqui hoje. Não tem muito mandaruvá. Mas eu posso pegar e vir fazer a aplicação normal. Por quê? Porque eu sei que eu não vou quebrar a mandioca, eu não vou dar macetamento, não vai dar perca nem prejuízo para mim. Muito bem. Alan, obrigada então por compartilhar com a gente um pouco da sua experiência aí, né, na cidade de Alto Paraíso, região norte, e a gente espera que esse combate ao mandaruvá seja muito bem feito aí. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite aí. Espero ter ajudado com o meu conhecimento. Ajudou sim, Alan, a gente que agradece. E se você quer participar do Agrofag, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades aí da sua região, pode entrar em contato conosco no programa pelo WhatsApp. É no 45-3321-3970. Pode ser áudio também, tá? Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, YouTube e também no Facebook. Participe conosco. Agora é hora de conferir informações sobre o cultivo de cebolas. Olha só. A cebola é um dos principais temperos utilizados na culinária e é um produto essencial na mesa dos brasileiros. Somente no ano passado, segundo o IBGE, a produção de cebola superou 1 bilhão e 600 milhões de toneladas, com destaque para os estados de Santa Catarina, Minas Gerais e Bahia. A produção dessa hortaliça exige um planejamento cuidadoso, começando pela escolha da semente. Variedades adaptadas ao clima local são fundamentais para garantir o sucesso da lavoura. O plantio pode ser realizado de duas maneiras, em semeadura direta ou com a produção de mudas transplantadas, sendo esta última a mais comum em sistemas intensivos. A irrigação controlada é crucial, especialmente nas fases iniciais do desenvolvimento, e o sistema de irrigação por aspersão ou gotejamento são os mais indicados. O manejo de pragas e doenças como a trips, inseto comum na cultura, além do fungo que causa a doença chamada de míldio, demandam monitoramento constante e uso responsável de defensivos agrícolas. Durante o ciclo de cultivo, que varia entre 100 e 150 dias, dependendo da variedade das condições climáticas, é fundamental realizar adubações para suprir a demanda da planta por nutrientes. Após a colheita, a cebola deve passar por um processo de secagem, conhecido como cura, como esse que os acadêmicos de agronomia estão acompanhando. Esse procedimento permite a eliminação do excesso de umidade, reduzindo a suscetibilidade ao ataque de fungos e aumentando a durabilidade do produto. Durante a cura, as cebolas são deixadas em locais ventilados, com baixa umidade e protegidas da luz direta. Essa etapa é essencial para o sucesso comercial, especialmente para mercados que exigem maior vida útil da hortaliça. Embora o Paraná seja um estado agrícola de destaque, a produção de cebola enfrenta dificuldades significativas. A alta incidência de chuvas em períodos críticos prejudicam o desenvolvimento da cultura e aumenta os riscos de doenças fúngicas. Além disso, o solo de algumas regiões pode dificultar a drenagem, favorecendo o apodrecimento das raízes. No entanto, iniciativas como o uso de cultivares mais resistentes e tecnologias de irrigação e de manejo têm ajudado os agricultores paranaenses a superar alguns desses desafios e entregar um produto de boa qualidade aos consumidores. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Te vejo de novo na semana que vem. Até lá! Obrigada, Isa!
No programa da semana passada, nós mostramos aqui a cobertura especial do City Farm FAG, o maior evento do Brasil sobre tecnologias para o agronegócio, promovido por uma instituição de ensino superior. Mas não deu tempo de mostrar tudo o que tinha no evento, né, professor? Muitas novidades para um programa só, né, Antoniela? Realmente, era bastante coisa mesmo, né? Muito, muito. E agora a gente vai acompanhar uma reportagem que mostra um pouquinho mais sobre como foi o espaço da exposição de animais que chamou a atenção de muita gente. Olha só. A gente veio até aqui na área da medicina veterinária para mostrar um pouquinho mais das novidades desse City Farm. O Adriano Ramos Cardoso, coordenador do curso de veterinária, está aqui com a gente para falar um pouco sobre essa primeira exposição de animais, né, Adriano? Inclusive com expositores de todo o Paraná. Seja bem-vindo. Foi um evento grandioso. Nós conseguimos reunir grandes expositores, são expositores renomados que vieram com seus animais aqui no City Farm. Pela primeira vez, com essa magnitude de animais, nós conseguimos reunir aqui produtores de leite, produtores de corte, ovinos, caprinos, animais exóticos, desde lhama como abelha sem ferrão, coelho, porquinho da Índia, equinos, e que isso traz para toda a população e também para quem venha conhecer um pouco da genética do estado do Paraná aqui dentro do City Farm. Eu ia te perguntar realmente essa importância de conectar quem está na cidade, conhecer um pouquinho mais da variedade que a gente tem no avanço da genética da pecuária e também essa variedade de opções de animais hoje que as pessoas querem ter como pets, né? Inclusive esse trabalho que vocês trouxeram aí para demonstrar. É interessante porque o público ficou muito curioso para conhecer esses animais, né, Adriano? Sem dúvida. Muitas vezes as pessoas não têm um entendimento do que é a produção, né? O que é uma pecuária. De onde que sai o leite, de onde que sai a carne, quais são os animais exóticos que nós podemos criar em casa. Uma abelha sem ferrão, como exemplo, né? Aqui teve a comercialização, as pessoas levaram porque é um produto que tu tem, um mel de qualidade, com uma espécie que não tem um ferrão. Então, veja a diversidade que nós temos da nossa flora e fauna e que pode ser exposto e que tu pode agregar valor tanto na cidade como no campo, e esse conhecimento nós conseguimos juntar nessa exposição, porque isso agrega o conhecimento das pessoas que vêm atrás pela busca da informação. Além de conhecer tudo isso, beleza, né? Dá uma olhada nos animais que nós temos aqui. Sim, a gente tem aqui exemplos, né? Esses são da raça Nelore, é isso? Isso, são os animais Nelore, com as suas crias. Olha a mansidão dos animais aqui, ó. O tempo inteiro a gente aqui e eles ali, descansando na mordomia. Então esse é o bem-estar animal que todo mundo procura. Isso que hoje se trabalha, ter um animal que tu deixa um conforto para ele, trabalhando com a produção no campo. Uhum. Você falou dos equinos também, né? A gente não trabalha tanto os equinos aqui no nosso programa, mas hoje tem baias, então, com cavalos aí, os pôneis, que também a gente já comentou, estão presentes nessa exposição. Conta pra gente um pouquinho também, esses animais vieram de que cidades? Os pôneis vieram de Laranjeiras e os animais, os cavalos, os quartos de milha vieram de Medianeira. O Rancho Bento tem um centro de treinamento em Medianeira, no qual ele trabalha muito com prova de tambor. Então são animais de performance, são animais para reprodução e que vêm aqui mostrar o que nós temos dentro dessa questão do City Farm, que é o quê? Genética, trabalho e lazer. Os três ingredientes juntos, né? Então, trazer os animais aonde você olha, a beleza de um animal e ainda desses animais saber que eles já competiram prova e ganharam, é uma satisfação para quem cria. E para a gente finalizar, vamos falar também sobre a área dos ovinos, né? Nós temos a cabanha, a Cisgurgax aqui na instituição e vocês também trouxeram parceiros aí que são da área da ovinocultura. Esse é um nicho de mercado e que tem crescimento, né, Adriano? O Brasil não para de crescer na parte da ovinocultura. Nós importamos mais do que a gente produz. Então, a carne ovina, a produção de ovinos no país, ela tem a tendência de crescer para tentar um dia abastecer o mercado interno. Com isso, o que a gente tem? Genética. Nós só conseguimos produzir mais por área sabendo se nós vamos ter ou não genética, produção, principalmente nessa área e sanidade. E quando a gente constata
o número de animais que vieram e a qualidade dos animais que estão em feiras hoje, nós temos aqui o grande campeão da Expo Inter do Ile-de-France. Pela primeira vez na história do Ile-de-France, o grande campeão veio para o estado do Paraná. É ali, em Marquinhos, e ele está aqui. O grande campeão da Expo Inter, que é a maior feira da América Latina, conseguiu produzir um animal no Paraná e trazer esse grande prêmio para cá. Muito bem. Adriano, obrigada aí pela participação. A gente segue acompanhando então as novidades aí na área da pecuária e parabéns pelo evento. Eu que agradeço e aproveitem o dia porque é magnífico ver todos os animais e o que nós temos de melhor. Vamos ver como fecharam os preços no mercado agrícola. A saca da soja encerrou a semana em Cascavel em R$ 130. A saca do milho, R$ 60 e a saca do trigo, R$ 78. No próximo bloco, vamos mostrar os benefícios do uso de produtos biorracionais. No estúdio, especialistas explicam como eles funcionam na proteção contra pragas e doenças e também como reguladores de crescimento das plantas. É daqui a pouco. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Estamos de volta. Professor Celso, o senhor conhece os produtos biorracionais? Com certeza, biorracionais ou bioinsumos, né? São produtos em grande expansão no Brasil, né? É uma nova revolução na agricultura, né? E aí estamos trabalhando aí com a sustentabilidade, planta e solo, né? Isso mesmo. E a nossa equipe foi até a propriedade do Gustavo Fabres, que fica em Espigão Azul, distrito de Cascavel, para ver de perto os benefícios do uso desses produtos para o solo e também para as plantas. Essa lavoura de soja está em pleno desenvolvimento vegetativo. Ela pertence à família Fabres, que há 4 gerações procura agregar técnicas sustentáveis ao manejo dos grãos. Cada etapa do crescimento da plantação é acompanhada de perto pelo Gustavo, que não abre mão de conferir junto com a equipe de agrônomos parceiros os cuidados com a sanidade das plantas, como está o florescimento, se a formação das vagens está indo bem e, claro, se o solo está bem estruturado. A gente plantou esse soja aqui no final de setembro. É uma soja com um ciclo um pouco mais longo e o tempo proporcionou a nós a fazer um plantio mais cedo. E juntamente com os produtos, deu para fazer um manejo correto, um manejo certo, que deu tudo certo até o estágio dessa planta aqui. Há 3 anos, ele incorporou ao manejo o uso de biorracionais, que é uma linha de produtos com origem biológica e de hormônios naturais. Nesse talhão, ele aplicou 2 reguladores de crescimento, capazes de melhorar a fisiologia das plantas por meio do balanço hormonal. A Mariana é uma das representantes da empresa Sumitomo Chemical, que auxilia na escolha do momento em que os produtos serão utilizados. Quando a gente fala do nosso manejo inteligente, nosso manejo fisiológico, pensando na cultura da soja, a gente tem o programa Soja Mais. O programa Soja Mais ele é composto por 2 produtos hormonais. O primeiro produto é a citocinina. O que a citocinina faz na prática? Ela diminui a dominância apical e faz essa planta gerar
hastes laterais reprodutivas. Então você vai ter uma planta estruturada com maior número de nós. Além disso, esse hormônio ele é produzido nas pontas das raízes, é produzido naturalmente, só que a gente tem essa aplicação ali no vegetativo para justamente estimular mais esses ramos laterais. Outro ponto, é um hormônio que está diretamente ligado à abertura e fechamento de estômatos. Então, assim, é um hormônio muito importante para quando até a gente vai passar por um estresse abiótico. Quando a gente entra no reprodutivo, a gente está falando de um outro hormônio isolado, que é a giberelina. O que a giberelina faz na planta? A gente tem que pensar que em cada nozinho aqui dessa planta, a gente vai sair flores, só que essa abertura de flores ela é muito desuniforme. A gente fazendo a aplicação de giberelina faz com que o intervalo de abertura desse nozinho diminua. Então você tem um pegamento floral maior. E a gente sabe que em questões de estresse, a planta ela aborta naturalmente. E a gente também tem alguns grupos de fungicidas, exemplos do triazol, que inibe a síntese natural de giberelina. Então a gente está vindo com essa reposição e esse manejo no final agregando em produtividade. O Gustavo também optou por seguir com o uso de produtos da linha biorracional na cultura do milho. Ele fez o teste e plantou sementes tratadas com um inoculante formado por fungos benéficos, chamados de micorrizas. Foi nessa área que tem 24 hectares. Com melhorias no enraizamento e o fortalecimento das plantas contra doenças do solo, nesse ano, o produtor decidiu usar os inoculantes para a cultura da soja também. Então a gente está aqui numa área lado a lado, né, onde a gente tem o produto que é o Endofuse, que são as micorrizas, né? A gente está fazendo um trabalho e avaliando lado a lado o desenvolvimento do soja, né? A gente já fez no milho, já conseguiu ter um bom resultado. A gente está avaliando aqui nessa área de soja, né, para a gente analisar todos os pontos positivos e caso tenha algum negativo, que eu acredito que seja muito difícil de ter, devido ao que a gente está observando agora na cultura aqui. Em parceria com a Copavel, a gente está fazendo essas áreas, são 10 áreas para a gente implementar esse produto, né? Implementar esse produto e trazer novas tecnologias e melhoramento para a produtividade, que é o que a gente almeja nessa questão de cultura do soja. E a gente já está vendo o diferencial, né, nesse time do ciclo, e o mais importante, a gente está falando de um produto ali que está aumentando essa área, esse sistema radicular, consequentemente a planta está absorvendo mais águas, está absorvendo mais nutrientes que são essenciais e além disso a micorriza ela produz glomalina, que é uma glicoproteína que ajuda na estruturação do solo. Então é um produto ali que traz muito benefícios e vocês já fizeram o teste, né, na cultura do milho, viram resultados. Se quiserem falar um pouquinho o que vocês viram, o que vocês estão vendo agora na cultura da soja, eu acho que é muito válido. Então, em outras áreas, a gente fez ano passado as micorrizas no milho e a gente viu uma diferença enorme. E aonde está o soja hoje, a gente já vê a diferença onde tinha as micorrizas e aonde não tinha. E não sendo aplicado, não estando em TS. Lá teve a lado a lado. Exatamente. E é onde teve essa comparação, né? E esse ano a gente está fazendo esse teste no soja. E desde o começo a gente já está vendo a diferença enorme. Onde tem e onde não tem. E aqui no estúdio a gente continua o bate-papo sobre os benefícios dos produtos biorracionais. Para isso a gente recebe o Anderson Cruz, que é coordenador de Trade Marketing da Sumitomo Chemical. Seja bem-vindo, Anderson. Bom dia, Antonella. Bom dia, professor Celso. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a Sumitomo Chemical no programa Agrofag. E um bom dia também especial a todos os telespectadores que estão nos assistindo hoje. É isso aí. Quem também está aqui com a gente é o Júnior Wagner, ele que é especialista em biorracionais. Seja bem-vindo. Bom dia, Antonella. Bom dia, professor. Estamos aí hoje, obrigado pelo convite. Vamos desmistificar um pouco o nome biorracionais da companhia e tirar um pouquinho das dúvidas. É isso aí. Para a gente começar a nossa conversa, eu já quero que o Anderson conte um pouquinho mais sobre a história da Sumitomo, como vocês têm atuado aí no mercado brasileiro e também mundo afora, né, Anderson? Legal. Sim, a Sumitomo Chemical é uma empresa, uma multinacional japonesa com mais de 100 anos de história. A fundação dela foi em 1913, a sede, logicamente, é no Japão. E daí nós estamos presentes em mais de 180 países. E pesquisa, inovação e desenvolvimento de produto está no nosso DNA.
faz parte da nossa tradição e da nossa cultura. Então, realmente, assim, é uma empresa que ela vem para o mercado, que ela traz soluções inovadoras no seu portfólio, ela trabalha muito o desenvolvimento de novas moléculas e a gente combina uma química proprietária com a pesquisa de novas moléculas, uma linha de produtos biorracionais, que nós vamos estar aqui falando bastante desse tema, e uma linha de produtos pós-patent, que a gente fala produtos genéricos, que é um pouco mais conhecidos. Então, a gente tem um portfólio bem completo para atender vários cultivos aí em todo o mundo. Muito bem, ou seja, químicos, biológicos, hormonais, interagindo todos juntos aí, né? Exatamente. Vamos entender um pouquinho mais do assunto de hoje, né, professor? Vamos lá, vamos saber o que é biorracional, né, Júlio? Então, vamos lá. Biorracional são todos os produtos biológicos e produtos de origem naturais que visam uma proteção de plantas, saúde de solo e manejos fisiológicos para altas produtividades. Então, são todos, como eu falei, produtos biológicos. A Sumitomo é pioneira no trabalho com biológicos. Esse ano fez 53 anos do primeiro biológico e ainda o mais usado para controle de lagartas. Tem muitas inovações, por exemplo, para a saúde de solo, onde foi, aqui para o Brasil, a primeira empresa que trouxe com estabilidade fungos micorrízicos para manejo de grandes culturas. E também a nossa cereja do bolo, que é a parte dos hormônios isolados, que é classificado como reguladores de crescimento. A gente acompanhou na reportagem, então, né, lá na propriedade do Gustavo, que ele utiliza 2 tipos desses reguladores de crescimento. Eu queria que você começasse falando, então, de um deles, que é o Maxel, né, que vocês trazem aí como um destaque. Como é que vocês têm percebido a utilização dele no campo e os benefícios para os produtores aqui na nossa região? Então, o Maxel é um produto que veio de origem do HF, da maçã, que sempre foi muito usado, e a gente vem aí há 10, 12 anos trabalhando em cereais, onde obteve uma resposta muito boa desde o começo e a gente cada vez vem aperfeiçoando melhor o posicionamento. O Maxel é um produto à base de uma citocinina isolada de alta precisão. O que quer dizer isso? Que no momento da aplicação você vai ter uma ação direta do produto. O principal objetivo do Maxel, da citocinina isolada, é você criar uma arquitetura melhor para a sua lavoura. No caso do soja, você conseguir colocar mais nós produtivos na haste principal e ter uma emissão maior de hastes laterais. Então, estruturando para evitar vários fatores, como evitar acamamento, ter uma melhor arquitetura da planta, ficar melhor para a parte de aplicação de fungicidas, por exemplo, ter uma assertividade maior no alvo, e também um mitigador de estresse, né? Você consegue aí superar um pouco mais estresse hídrico, estresse contra fatores abióticos em geral. Eu vou fazer uma pergunta agora mais relativa ao mercado. Você falou do Maxel, né? Maxel. Mas vou falar pro Anderson. O Anderson, né? Esse mercado, ele aqui no Brasil está tendo uma expansão muito grande. Como que você está vendo esse mercado do biorracionais aí? Como você está enxergando isso aí? Porque dá a impressão que chegou uma onda nova aí, né, na agricultura, né? Sim, é assim, professor Celso. A expectativa para essa safra brasileira é a gente chegar em 47 milhões de hectares de soja. Vou falar em soja, né? Certo. Então, assim, é o nosso maior cultivo. O mercado de produtos biológicos, ele cresce de 30% a 35% ao ano. Então, se pegar o histórico dos últimos 5 anos, é uma linha de produtos que mais cresce a cada ano. E o que está acontecendo hoje? Nós estamos vendo, no início a gente tinha muitas empresas pequenas de produtos biológicos e agora nós estamos tendo um movimento de grandes companhias comprando pequenas empresas de biológicos, levando qualidade, tradição, processos, né, para melhorar essa qualidade, esses produtos biológicos para o manejo das lavouras. E é muito isso que a Sumitomo traz em seu DNA. Então, o Júnior vai comentar um pouco com relação ao Dipel. O Dipel tem mais de 50 anos, é um produto biológico da Sumitomo que ela vem trabalhando, mudando formulação e tem tradição nesse mercado, né? É importante destacar isso aí, a confiança e a tradição nesse segmento, e a Sumitomo Chemical ela tem bastante tradição nesse mercado. Hoje o mercado, na verdade, precisa de produtos sustentáveis, que não agridam a natureza. Então, nesse DNA da Sumitomo, a gente traz e otimiza, junto com os químicos, essa parte biológica. Seja para a saúde do solo, seja para a proteção de planta, proteção de raiz e também uma expressão de produtividade maior com fito-hormônios de origem natural para ter uma maior produtividade e uma maior sustentabilidade para a agricultura.
Muito bem. A gente comentou um pouquinho, né, desse direcionamento. Acho que no mercado o que o produtor busca é direcionar com qualidade, colocar um produto que seja, né, realmente eficaz ali para o objetivo dele. Então a gente falou um pouquinho do Maxell, você comentou então que o Júnior pode falar do Dipel um pouquinho, e eu quero que também você explique depois do Progib. Então vamos para o Dipel, depois Progib. O Dipel foi o primeiro Bacillus thuringiensis visando o controle de lagartas, e até hoje ele é um dos mais vendidos, principalmente para florestas e HF. Para a parte de cereais, a gente tem bastante posicionado um outro BT que é chamado Xentari. Então, os dois são já velhos de guerra, reformulados, dando uma garantia para o produtor e uma eficácia bem alta. Quando você vai para o Progib, ele é um regulador de crescimento, é um produto à base de ácido giberélico, uma GA3. Hoje a GA3 mais concentrada do mercado. Aí quando você pega alguns produtos similares, o volume de aplicação é muito menor do que a que nós temos. E a GA3 é a gibberelina mais rápida que existe no mercado. O que quer dizer isso, mais rápido? Você vai ter uma efetividade na ação fisiológica da planta muito melhor e mais efetiva. Então, assim, qual que é o maior problema hoje? O mundo quer comer, o produtor quer produtos de extrema qualidade, que ele aplique e tenha retorno, e a gente, como função, tem a função de trazer tecnologias que trabalhem a favor do produtor com uma assertividade maior. Então, quando você fala em reguladores de crescimento, você tem uma classe defensivo químico, então você tem uma aplicação com uma resposta imediata ao que o produtor quer. Como nós já falamos um pouquinho no Maxell. O Maxell visa uma estruturação de planta, então você consegue explorar o teto máximo da cultivar implantada, seja de soja, seja de milho, seja de algodão, seja de cana, e você coloca, estruturando a planta, né, e coloca a gibberelina para compensar aquela estruturação que você fez e a gibberelina para manter a parte de frutificação mais em pé, seja flor, seja vagem. Uhum. E nesse caso, só vou aproveitar para perguntar, porque a gente falou do Progib também, né? Nesse sentido da floração, ele tem esse desenvolvimento para fazer com que haja uma uniformidade no desenvolvimento das flores. Então, isso também é algo que pode ser destacado. Isso. Em qualquer planta, o principal hormônio da fase reprodutiva é a gibberelina. Nós estamos aplicando uma gibberelina em alta concentração. E lembrando que eu já expliquei, é a gibberelina mais rápida que tem no mercado. Então, quando você aplica visando soja, o que ela acontece? Ela faz padronizar o florescimento do racimo e consegue também alongar um pouco o racimo. Então, assim, para desmistificar um pouquinho melhor, quando você pega um racimo de soja, demora de 7 a 10 dias da primeira flor até a última flor. E isso dá vamos dizer, de 7 a 10 dias, é praticamente 10% da vida ativa do soja. 10%, uma semana, você tem muita oscilação climática. E isso faz com que aborte bastante flor. E a planta geralmente vai abortar o que é mais fraco. A flor, canivetinho. E quando você faz a aplicação da gibberelina, ela faz com que padronize essa florada. Dessa forma, tendo aquela relação fonte-dreno mais forte, a planta vai jogar fotossimilado de forma igual para cada flor, reduzindo drasticamente o abortamento e tendo uma retenção maior de vagens na axila floral. Que é um dos componentes de produção, né? Isso, principal. Eu estou vendo aqui, você tem um portfólio interessante, né? Você já falou sobre o desenvolvimento de planta, né? Você falou agora sobre flores e você tem micorrizas também, né? Você tem praticamente um portfólio completo para o desenvolvimento da planta, né? Isso. Então, micorriza é Endofuse aqui, né? Endofuse e Endomax. Um visando tratamento de semente e o tratamento em suco. Micorriza é uma inovação no mercado. Se você procurar em pesquisas, lá dos anos 70 já se tem algumas pesquisas sobre micorrizas. Porém, é um fungo um dos mais importantes para o solo, porque ele ajuda na formação de glomalina, que dá a estruturação do solo, né? E também ajuda a planta. Qual que era o problema na micorriza? Você conseguir isolar ela, estabilizar e colocar comercialmente para o produtor usar. E a Sumitomo vem desenvolvendo há muito tempo já a questão dos fungos e conseguiu estabilizar e trazer para o mercado, cerca de 2 anos aí, esses 2 produtos comerciais. E qual que é a principal ação da micorriza? Para ser um pouco mais fácil a explicação, ela vai fazer exatamente o que a raiz faz.
ela faz um processo simbiótico junto com a raiz, emitindo hifas e trazendo um volume muito maior de água e nutrientes para dentro da planta. Com isso, ajudando a planta a superar estresse, como os estresses hídricos, seja por alta incidência de chuva ou baixa incidência, seja para solos, às vezes, por exemplo, para algumas culturas que se usa uma adubação muito forte, você consegue dar uma microbiota muito mais equilibrada para a planta se desenvolver. Tem efeito sinérgico com outros fungos e bactérias, então o sinérgico, eu sempre brinco, 1 mais 1 vai dar 3, né? Então é para dar um melhoramento bem abrupto na questão do solo. E também a estruturação de solo, porque é um fungo que você está recolonizando e você vai reestruturando o teu solo. Então é um fungo que fica no teu solo e vai melhorar bastante o teu solo. Bom, tivemos umas aulas aí muito interessantes, né? Pois é. Mas aí eu quero dizer o seguinte, essa onda vem ajudando, né? Vem ajudar uma revolução nova, vem ajudar a produção. Mas isso não quer, Anderson, isso não quer dizer que nós vamos abandonar tudo, só ficar nisso, né? Na verdade, é uma complementação, né? Exatamente, o equilíbrio da planta com o solo. Exatamente, assim, ó, eu vejo, a gente está trazendo soluções biológicas para juntar com o nosso, com controle químico, com utilização de químicos. Quando você vê o maior resultado nas aplicações ou nas áreas, a gente vê quando a gente usa um produto biológico junto com o químico. E a palavra sustentabilidade está em alta. A gente sabe disso aí, uma agricultura mais sustentável, é isso que a gente busca, né? Esse é um dos nossos valores, Júnior, como Sumitomo Químico, de companhia, buscar uma produção de soja com maior rentabilidade e maior sustentabilidade. E quando ele fala de fungos micorrízicos, é importante deixar bem claro também que hoje o produtor rural, ele não chega numa cooperativa, numa revenda, pedindo fungos micorrízicos, porque ele não conhece. Então é todo um mercado que tem a ser desenvolvido, a ser trabalhado. Aí, né? E por isso que eu falo que a Sumitomo Química ela é pioneira nesse mercado, assim, de desenvolver produtos, de trazer inovação, principalmente nessa área de micorrizas que nós estamos tanto falando aqui hoje e foi visto também no campo lá com o Gustavo Fabris. E a sustentabilidade vem na redução dos químicos aí, né? Se você tem a parte fisiológica sendo bem trabalhada, a redução dos químicos é bem-vinda, né? Acontece de forma conjunta, né? Você tem um aumento de produtos biológicos, você tem uma diminuição de pragas, de doenças, uma arquitetura de planta melhor, e você consegue reduzindo o número de aplicações também de produtos químicos. O mercado químico e biológico futuramente vão caminhar muito junto. Quando a gente fala em sustentabilidade e redução de produtos químicos, é você reduzir a toxicidade do produto químico. Você vai precisar continuar, mas com produtos que agridam menos a natureza. E isso você caminha junto com a parte de biológicos e com a parte dos reguladores que auxiliam a mitigação de estresse e a alta produtividade. Ou seja, o futuro é o lado a lado, né? Do químico, do biológico, para a gente ter uma agricultura mais sustentável e produtos de qualidade ainda assim. Muito bem. Anderson, obrigada aí pela participação com a gente mais uma vez aqui no Agrofag. Eu que agradeço, Antonella, professor Celso, e passar essa mensagem, né, para o público, para os nossos telespectadores, conhecer um pouco mais da Sumitomo Chemical, da companhia, dos nossos produtos, das nossas soluções, que o nosso grande objetivo é esse, é trazer soluções inovadoras e que gerem realmente resultado para o produtor rural. Isso aí, Júnior, obrigada também, até uma próxima. Obrigado pelo convite e quando precisar estamos disponíveis de volta. Com certeza. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Chuvas e temporais foram registrados no fim da última semana na região oeste do Paraná, como consequência de um sistema de baixa pressão localizado entre a Argentina e o Paraguai. E essa instabilidade segue nos próximos dias para todo o estado. Em Cascavel, hoje, o dia tem sol entre nuvens. A mínima esperada é de 22 e a máxima é de 29 graus. Amanhã volta a chover e, segundo o CIMEPAR, a precipitação deve ser de 22 milímetros. A variação nas temperaturas fica entre 21 e 25 graus. Na terça, o tempo continua fechado e o volume de chuva será mais expressivo. Termômetros podem variar dos 19 até os 24 graus. Na quarta, a mínima permanece a mesma e a máxima não passa dos 23. A chuva perde força.
Agora vamos à previsão do tempo lá em Guaíra, que hoje tem tempo abafado por lá com garoa durante o dia. Temperaturas entre 25 e 32 graus. Amanhã a chuva se intensifica. Atenção para o risco de temporais. Na terça, o volume também será intenso, com chuva prevista para o dia todo. Na quarta, a instabilidade continua, mas o volume será menor, para na quinta dar lugar ao sol. Tempo abafado hoje lá na cidade de Foz do Iguaçu também, mínima de 26 e máxima de 30 graus, com garoa esperada para hoje. Amanhã e na terça-feira a chuva será bastante expressiva e o CIMEPAR também alerta para o risco de temporais. Na quarta, a instabilidade diminui e o céu fica claro novamente, pouca nebulosidade prevista. A variação nos termômetros fica entre 20 e 28 graus. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. Conectados ao mundo. Somos todos. Somos um só. Somos muito mais. Global Connection. Descubra um novo programa de pós-graduação Centro Universitário FAG. Acesse o site e conheça os cursos disponíveis. Conexões internacionais e experiências transformadoras. fag.edu.br/pós. Inscrições pelo fone 4533213964. Pós-graduação Centro FAG. Global Connection. Realize. Confira os preços das carnes no agromercado. A arroba do boi gordo encerrou a semana em R$ 352,10. O quilo do suíno, R$ 6,60 e o quilo do frango, R$ 4,20. Está na hora da gente conferir as redes sociais com a participação de vocês e também com dicas de cursos e eventos. Vamos lá então para a nossa primeira foto. Olha só, quem fez essa foto para a gente foi o Eduardo Romani, nosso parceiro de sempre aqui no programa. E ele identificou aí lá no estande do IDR Paraná durante o City Farm FAG, esse percevejo aqui que é um inimigo natural dos percevejos que atacam a cultura da soja, né, professor? Eu saber que várias pragas da soja existem inimigos naturais, por isso não usar defensivos à vontade, né? Tem que usar defensivos específicos para não prejudicar os inimigos naturais. Exato, para não sobrecarregar aí, né? Olha só então, obrigada Eduardo por ter feito essa foto pra gente. Ele falou que então o Max Souto, lá do IDR, também falou um pouquinho mais sobre esse inimigo natural. A gente já deixa um abraço para toda a equipe do IDR Paraná que estava aqui com a gente durante o City Farm. Seguimos então. Vamos para as indicações? O sistema CNA Senar lançou a 6ª edição do programa CNA Jovem, Jovens Líderes do Agro. As inscrições, então, para quem quer participar do CNA Jovem vão até o dia 19 de janeiro de 2025 e para participar é necessário ter entre 22 e 30 anos e ter um vínculo com o setor agropecuário, seja produtor rural, formação em nível técnico ou superior completo, atuação profissional em áreas ligadas ao agronegócio. Os candidatos vão fazer então um pré-cadastro para participar desse programa e assim que iniciar o período de inscrição, eles vão receber um e-mail com um formulário para efetivar essa inscrição. 10 jovens do Brasil todo serão selecionados e quem quiser então saber mais informações pode acessar o site do Senar. Seguimos então. Temos a indicação aqui na próxima tela. Vamos para a próxima. O Senar também lançou a cartilha sobre o manejo de abelhas. Então, o material está disponível e pode ser acessado gratuitamente na plataforma Senar Play, falando aí sobre meliponicultura, manejo de colônias de abelhas sem ferrão aí no caso, né? Então, esse curso, quem quiser saber mais informações, tem QR Code na tela.
Seguimos encontro de pecuaristas e mandiocultores, como aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade da pecuária e da mandiocultura. Dia 6 de dezembro, então nessa sexta-feira, da 1h da tarde até às 5, lá no Centro Cultural Alberto Pacheco, em Santa Isabel do Ivaí, no Paraná. Então, como temas, produção de carne e mandioca em pasto degradado dá lucro, como aumentar a rentabilidade da produção e também como melhorar a sustentabilidade. Muito bem, mais uma indicação aí para vocês, 5 e 6, então nessa semana, quinta e sexta, tem o dia de campo da Plantar, das 8 horas da manhã até às 5 horas da tarde, na antiga Codetec aqui em Cascavel. É com essa indicação que a gente encerra aqui as nossas redes sociais. Professor Celso, uma semana abençoada para o senhor, até o próximo domingo. Boa semana para você, Antoniela, uma boa semana para todos. Obrigada, pessoal. E é claro, um ótimo mês de dezembro a todos, começando agora. Até o próximo Agrofag.